Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Então botei essa música aí, ó. Será que todo dia vai ser sempre assim? E hoje a gente vai falar sobre as nossas rotinas, sobre o nosso dia a dia e como é que a gente vai fazer para organizar isso, como é que a gente pode fazer para nosso corpo funcionar melhor. Semana passada eu fiz uma live sobre o que é importante saber após o tratamento do câncer. Eu também fiz uma live sobre os nossos hábitos, como os nossos hábitos podem influenciar a nossa vida e até ajudarem a gente a prevenir o câncer. Agora, o que eu vou falar hoje tem a ver com a sincronia de tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Então, sempre que a gente está atuando, tudo que a gente faz na nossa vida tem relação com o ritmo circadiano, que é o ciclo de luz e escuridão. O ciclo de luz e escuridão, ele está aí há anos, há milhares de anos. E não é à toa que o nosso corpo ele vai sofrer influência dessa variação de luz e escuridão, que é o nosso dia aí, que é igual para todo mundo, né? 24 horas. E que se cada um de nós souber alguns conceitos que eu vou falar hoje aqui, não vou esgotar o assunto sobre o que eu vou falar, mas são algumas coisas que eu li que fizeram sentido para mim e que eu observo que vão ajudar meus pacientes, principalmente aqueles que terminaram o tratamento oncológico, a viverem melhor. Ah, doutor Alex, por que você fala assim, aqueles que terminaram o tratamento? E para mim que estou fazendo o tratamento, vão servir também. Mas quando a gente está fazendo o tratamento, vai fazer uma cirurgia, ou está fazendo quimioterapia, ou está passando por um momento mais desafiador, acho que não é o momento para tentar otimizar tudo. O que eu vou falar aqui hoje é aquele processo de otimização, de melhorar. E quem está fazendo o tratamento, está fazendo algum tipo está internado, está fazendo quimioterapia, o mais importante é focar na boa alimentação, na suplementação, na orientação nutricional. Então hoje eu não vou falar, do que comer, mas eu vou falar um pouco sobre quando comer. E aí, principalmente para aquelas pessoas que estão após o tratamento e querem ressincronizar a sua vida, para não viver em função do trabalho, como quase todo mundo vive, fazendo as nossas atividades sempre de acordo com o nosso trabalho, mas, de repente, ao ter alguns conhecimentos sobre o que é melhor fazer a cada momento, de acordo com o nosso corpo, talvez assim a gente vai trabalhar de uma forma que o nosso corpo ele se sinta mais fácil fazer tudo o que ele faz por nós, todos os dias. Afinal, o nosso corpo é a nossa casa, então a gente tem que cuidar muito bem dele. Então, eu quero aqui fazer algumas perguntas que eu vou tentar responder durante a live, mas que eu já quero deixar vocês aí com uma pulga atrás da orelha, tá? Com relação ao sono, quando que você acorda naturalmente? Que horas você desliga o seu computador e seu celular antes de dormir? Quando que você adormece naturalmente? Você tem horários diferentes para dormir nos finais de semana? Ou seja,
Você às vezes tem um ritmo de segunda a sexta de um jeito e no fim de semana você dá uma relaxada, vou compensar o sono no final de semana. Sobre a alimentação, quando você faz a sua primeira refeição do dia? Quando você faz a sua maior refeição do dia? Quantas calorias você ingere depois das 18 horas? E quando que você faz a sua última refeição? São perguntas importantíssimas. Talvez você vai falar, doutor Alex, eu não tenho um horário muito fixo não. Tem dia que eu faço uma coisa, tem outro dia que a minha rotina é diferente. Então eu vou adaptando a rotina. Será que é assim que tem que ser? Lógico, tudo que eu vou falar aqui não é para ninguém seguir, nem eu mesmo consigo seguir tudo exatamente todos os dias, mas são algumas coisas que o fato de você saber da existência desses hábitos mais saudáveis vai ser importante para você viver melhor, com menos estresse, dormir melhor, forçar menos o seu corpo, se sentir mais disposto, mais energizado. É sobre isso que eu vou falar hoje. Sobre atividade física. Quantas vezes você se exercita durante a semana? Que horas que você faz esse exercício? E um outro pilar aqui, que é sobre atenção plena, que é sobre meditação, se você está prestando atenção no seu corpo, se você, quando está estressado, naquele momento, pega o celular para ver alguma coisa, para ter aquele pico de adrenalina e dopamina, ou se você respira fundo, entende seu corpo, ou se há algum momento que você para e simplesmente verifica seu pulso, ou se você, que horas que você evacua, faz cocô, e como que estão suas fezes. São coisas bobas, mas é o simples fato de você prestar atenção no corpo. E são essas perguntas que eu trago aqui hoje para a live. Se você ficou meio confuso com as respostas, eu vou tentar desembolar isso para você se habituar com o que eu estou falando aqui. O livro que eu trouxe aqui hoje é esse aqui, ó. Mude seus horários, mude a sua vida. É um médico indiano, tá? Ele trabalha nos Estados Unidos. E ele fala aqui, ó, como usar seu relógio biológico para perder peso, reduzir o estresse, dormir melhor e ter mais energia e saúde. Então, esse médico, ele trabalha nos Estados Unidos, ele é indiano. Ele é um médico que ele trabalha na medicina ayurvédica. Poxa, doutor Alex, então quer dizer que você virou o médico da medicina alternativa? Não, não. É muito comum até eu ter essa pergunta aqui no consultório das pacientes, dos pacientes. Doutor Alex, eu quero tomar um chá, me passa aí alguma coisa aí que também faz, né, que eu ouvi falar que tal chá melhora o meu câncer, ou ouvi falar que, né, alguma erva, alguma coisa. Então, não. Nós da medicina ocidental, é a medicina que a gente pratica, a oncologia, a gente faz tudo embasado em estudos científicos. Então, todo medicamento que é feito para um paciente ou quimioterápico, ele é isolado uma molécula específica que vai atuar no câncer. E é feito estudos antes para ver como é que aquela droga age no corpo, como é que aquilo vai ser de toxicidade para o corpo. Então, tudo é muito bem controlado, muito bem entendido. Quando a gente adiciona algum tratamento, tipo uma erva medicinal, alguma coisa assim, foge do controle porque as diversas moléculas que existem num chá ou numa erva medicinal, ou às vezes num medicamento manipulado, sei lá, alguma fórmula mágica, possui várias moléculas que a gente não tem controle. Então, por isso, já quero só dizer que não se trata aqui de medicina alternativa, assim, nesse quesito de tratamento oncológico. Mas o que eu trago hoje é uma medicina que é praticada na Índia também, que fala sobre como a gente respeita o nosso relógio biológico e como que a gente faz as nossas atividades de acordo com o nosso ritmo circadiano, a ponto da gente facilitar o funcionamento do corpo, tá? E essa medicina também, hoje, ela é embasada pela cronobiologia.
que é o estudo científico de como vários estudos podem provar que por que as plantas de dia elas abrem as folhas e de noite elas fecham. Se você pegar essa planta e botar no quarto escuro por alguns dias, você vai ver ela continuando abrindo as folhas e fechando as folhas do mesmo jeito, independente da luz. É porque ela tem um relógio interno que está mandando ela fazer aquilo. Então esse é o recado que eu quero dar, nós seres humanos também funcionamos assim, outros animais também. Por isso serve para qualquer pessoa que queira cuidar da saúde, mas principalmente para os pacientes oncológicos, eu convido eles sempre, antes de voltar à sua atividade, a pensarem aí como é que eles podem fazer para diminuir a intensidade, diminuir o estresse do dia a dia e assim facilitar a sua vida a ponto de recuperar, né, de todo aquele estresse que teve do tratamento. Então é um momento não de pegar e voltar de uma hora para outra às suas atividades sem nem pensar, não vou continuar fazendo o que eu estava fazendo, tudo não. É um momento sim de introspecção e conhecer. Então eu trago hoje aqui, né, e tem até nós aqui, eu e a Helena, né, minha esposa, a gente está criando aqui na clínica uma biblioteca. Alguns livros que a gente acha importante e hoje por isso eu trouxe esse aqui, muitos seus horários, muda a sua vida, que nos fazem essa reflexão, tá bom? Então, o que eu vou falar aqui são práticas de sono, tá? Quando é melhor dormir, quando é melhor se alimentar. Atividade física, lógico que é melhor fazer do que não fazer, mas tem um horário melhor. E outra coisa que eu vou quebrar aqui é que não necessariamente a atividade física tem que ser na academia, tudo direitinho, durante 1 hora. Ela tem um mínimo que a pessoa pode fazer, que idealmente precisa ser todos os dias, idealmente, não quer dizer que você vai fazer todo dia, mas se fizer, mais chance de você prevalecer com esse hábito e isso fazer grande diferença na sua vida. E por que a gente prestar atenção no nosso corpo e entender e talvez estudar um pouco sobre meditação e atenção plena, isso pode melhorar a nossa lida com o estresse, até a nossa saúde, nosso sistema imunológico, tá? Então, quem chegou agora e não me conhece, eu sou cirurgião oncológico. Desde 2009, desde que eu comecei a minha residência lá no INCA, eu comecei a tratar pacientes oncológicos e desde então eu vejo que não só o tratamento, mas eu como médico, eu preciso movimentá-los a reabilitar, a entender, talvez, em que contexto que a doença surgiu, como que ele está naquele momento, como que ele pode melhorar, ela pode melhorar. É que quem for ler o livro, né, eu convido assim, e quem lê esse livro aqui, né, ele de alguns momentos ele pode ser um pouco técnico, então quem tiver alguma dúvida pode me perguntar. Então quem for ler o livro Mude Seus Horários, Mude a Sua Vida, eu convido aí para deixar aí alguma pergunta aí embaixo, ou me ligar, ou entrar em contato comigo na consulta, para que eu possa tirar alguma dúvida, tá? Ele é repleto de artigos científicos, ele é repleto de histórias, né, que esse médico ele cuida de pessoas às vezes estressadas, assoberbadas com o trabalho, e aí ao ler as histórias a gente acaba se identificando com alguma parte delas, e aí, obrigado Monique, e aí a gente acaba às vezes trazendo algum conhecimento para a vida, tá? Lembrando que não é para ler ao pé da letra, nem fazer tudo ao pé da letra sem orientação, a gente precisa de ter um médico, que a gente precisa ter um nutricionista orientando. A minha esposa, Irlena, por exemplo, ela mexe muito com essa parte de medicina do estilo de vida e como que a gente pode fazer para melhorar a nossa saúde, tá? Então sempre tenha recomendações médicas, né? Eu da área médica, nutricionista, tá bom? Então, o que eu venho falar também, então é que uma paciente que veio aqui comigo dizendo que antes a gente conversando sobre o tratamento dela, dizendo que antes de fazer todo o tratamento de cirurgia, quimioterapia, radioterapia, ela encontrava numa situação de vida de muito estresse. Essa história é comuníssima, tá, gente? Muito comum. Da pessoa estar cheia de estresse, ou passou por um problema diferente na vida que não estava esperando, né? Às vezes a morte de algum parente, às vezes está cuidando de alguém doente, né? Está sobrecarregado por algum motivo, está trabalhando demais, esquece de seguir o ritmo circadiano, né? Trabalha até tarde, pula alimentação, deixa para comer de noite, vai enchendo de prazos para fazer, daquelas coisas, não sabe dizer não para as pessoas. E é esse ciclo que para o nosso corpo ele é tóxico. Então o nosso corpo ele não foi feito para se acostumar com isso. Então, não, mas o homem é fruto do meio e a gente pode se adaptar. Não é verdade.
tá? Então tem estudos científicos, inclusive tem um estudo de 2017, que foi até prêmio Nobel, que 3 cientistas publicaram um estudo por 4 décadas, eles levaram 40 anos estudando uma população, em que as mudanças no estilo de vida dessas pessoas modificaram algumas manifestações de expressão do DNA. O DNA ele está na nossa célula, mas o funcionamento desse DNA, qual gene vai entrar em prevalência, qual gene vai ser suprimido, né? Ou seja, qual atividade celular vai ser mais estimulada, qual atividade celular vai ser mais reprimida, isso vai depender do nosso estilo de vida. Então, se a gente olhar para nós com mais leveza, para nossas atividades e viver com mais equilíbrio, né? O que eu venho convidar vocês hoje é a gente pensar no equilíbrio, no meio termo, tá? A gente vai estar deixando, né, muito estresse de lado e pegando a energia que vai vir disso para nós, tá bom? Então, todas essas coisas que eu estava falando, né, agora, elas atrapalham o ritmo natural do nosso organismo. E se a gente tentar fazer com que isso se continue, isso vai ser tóxico e vai ter consequências graves, até o câncer. Mas outras coisas também podem acontecer. Eu não quero assustar, mas eu só quero embasar que tudo isso gera estresse crônico no organismo, inflamação, que acaba gerando obesidade, diabetes, hipertensão, cardiopatias, a imunidade abaixa. Então, a gente tanto falou durante a epidemia do Covid que algumas pessoas, às vezes em atividades muito intensas, às vezes jovens até, mas com atividades muito intensas, a gente não sabe explicar porquê, nem todos, né, essa fatalidade, mas que acabaram tendo um maior impacto na vida, né, uma infecção do Covid, né? Então, é cada vez mais importante a gente atentar para o nosso relógio biológico, tá bom? Então, eu quero adicionar aqui para vocês esse conceito da cronobiologia, como a atividade de luz e sombra faz com que o nosso corpo funcione diferente. Então, existem algumas bactérias do nosso intestino que são mais prevalentes à noite do que de dia. Existem alguns hormônios que são mais produzidos à noite do que de dia. O nosso cérebro ele é regido pelo ciclo de luz. Então, nós temos um sensor dentro do nosso cérebro, que é o núcleo supraquiasmático, que ele fica no hipotálamo, próximo, e aí ele coordena todas as atividades do corpo, hormonal, e existem sensores de relógio biológico no nosso corpo, nos músculos e no intestino. Só que esses sensores, eles atuam não através da luz, eles atuam através da atividade. Então, quero dizer o seguinte, o horário que você come de manhã diz para o seu intestino que você acordou, que o dia começou. Então, o intestino não sabe que está de dia. Ele sabe que está de dia quando você come a primeira vez no dia. Ele sabe quando está de noite, quando você para de comer. Então, o músculo, ele sabe quando você está de dia, quando você faz alguma atividade física. Então, quando você desperta e faz um exercício de 20 minutos, no mínimo, você está dizendo para o seu corpo, olha, acordou, é hora de queimar caloria, é hora de aumentar a minha atividade metabólica, ou seja, a queima de gordura, a queima de alimento, e eu vou trabalhar, né? O corpo vai trabalhar. E à noite, que é hora de descansar, não é hora de comer, porque isso vai deixar o seu corpo, que estava querendo descansar à noite, trabalhando. Você vai dormir, mas está lá seu intestino que queria reparar as células, queria ficar mais quietinho, trabalhando. Então, existe um descompasso que pode ser gerado entre o ciclo de luz e escuridão e as
as atividades do dia, de comer, de se movimentar, e que isso, quando a gente entra num ciclo por muito tempo, o nosso corpo ele perde energia, ele está mais suscetível ao estresse. Ou seja, o que é isso, doutor Alex? Está mais suscetível ao estresse? Às vezes coisas pequenas te irritam, te deixam chateado, você fica enfurecido por uma coisa que não era para estar, você briga com alguém que você ama, porque você está simplesmente irritado, porque você não teve uma boa noite de sono. Então, ou você está com azia, má digestão, síndrome do intestino irritável, simplesmente porque o intestino não para, ou ele não para na hora que tem que parar, ou ele não está em sincronia com o relógio do biológico do cérebro. Então, tudo isso que a cronobiologia e a medicina ayurvédica, que no Brasil muito se fala sobre medicina do estilo de vida, é você sincronizar todas as suas atividades em paralelo com o que está acontecendo no dia. Isso eu vou explicar logo mais, tá bom? Então, outra coisa que eu quero falar é que o autor, né, ele fala alguns estudos científicos sobre mover, nutrir e descansar o corpo em sincronia. Então, eu quero falar um pouquinho de mim. Por que eu decidi falar sobre esse livro para vocês, que está chegando agora? É o livro Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Então, eu sou um médico, tá? Eu tenho, para quem não sabe, eu tenho 39 anos. Eu vou chegar nos 40 esse ano, com fé em Deus, em novembro, tá? E, para quem não sabe, quem faz medicina, assim, né, começa muito cedo a estudar muito. A gente acaba, né, durante o meu estudo, eu às vezes ficava noites e noites estudando, né, às vezes virava a noite para fazer prova, né, às vezes faz um plantão, né, então quando eu estava perto de formar eu vivia dando plantão, plantão na maternidade, plantão de pediatria, de cirurgia, eu queria aprender tudo, eu queria saber tudo, e assim foi. Então, o que esse livro fala é que quando você é jovem, né, principalmente antes dos 30 anos, você não sente muito isso, você consegue ficar uma noite sem dormir, e aí depois outro dia você dorme mais. Você come um hamburgão de noite mesmo, você não sente nada. Você acorda e toma um café com pão mesmo, e vai trabalhar, e vai comendo biscoitinho o dia inteiro, vai comendo bolacha, café, e aí chega de noite e você fala, ufa, cheguei em casa, quero ver o que tem na geladeira, vou comer tudo aqui que eu preciso compensar o que eu não comi de dia. Então, né, por isso que eu estou aqui. Esse conhecimento desse livro fez muito sentido para mim, né? Principalmente porque quando eu cheguei, depois dos 30 anos e, né, comecei a ter filhos, né? E aí juntou as atividades, né, da medicina, né, as responsabilidades que vão aumentando, eu comecei a sentir, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Né, eu fico uma noite sem dormir, no outro dia eu tô quebrado. Eu como de noite e eu acordo com refluxo. Chego de noite e vou tentar comer. Eu vou tentar comer à noite e vou sair para correr à noite mesmo, porque eu não tive tempo para correr hoje, eu vou fazer na marra. Então, o que esse livro fala é que o nosso estilo de vida ele não se compensa dessa maneira assim. Eu vou comer poucas calorias de manhã, eu vou pular o café da manhã, eu vou pular o almoço, e aí de noite eu como alguma coisa, eu saio para jantar, né? Porque hoje eu vou jantar, não quero saber. E aí eu vou dormir meia-noite mesmo e tal. Então, o corpo ele não suporta isso por muito tempo, tá? E faz bem uma comparação que ele chama que quando a gente faz isso, né, de ficar acordado até tarde e acordar cedo de manhã, a gente chegar no final de semana e dormir mais,
que isso é muito comum, ele mostra vários estudos que, em média, as pessoas tendem a dormir 1 hora a 2 horas a mais nos finais de semana. E isso é ruim porque quando começa a semana, a pessoa tem como se fosse uma insônia, ele demora a entrar no ritmo de novo. Então é como se toda vez fosse um viajante que estivesse atravessando fusos horários e que ele saiu de dia do Brasil e chegou de dia ainda em outro local do mundo. Ele está atravessando fusos horários, o corpo dele vai demorar muito tempo ali, alguns dias, para entrar em equilíbrio de novo. Ele vai ter sonolência, ele vai ter irritabilidade, ele vai ter dificuldade de se concentrar, vai ter prisão de ventre ou gastrite, azia. O sistema imune vai cair, vai ficar mais propenso a ter gripe, resfriado. Então, esse efeito que ocorre em alguém que atravessa fusos horários, né, chamado de jet lag. E esse efeito autoimposto por nós durante o nosso dia a dia, de ter um horário social que é nos finais de semana, e diferente do horário de trabalho, que é durante a semana, modificar essa rotina, o simples fato de você modificar essa rotina, cronicamente, isso vai gerar uma série de problemas em você. Ô, doutor Alex, mas quais problemas? Além desses todos que eu falei. Às vezes, ganho de peso, às vezes é insônia, né? E todas as outras coisas que eu falei. Então, o livro fala que o simples fato de você deixar de fazer a sua principal alimentação à noite, ou a maior parte das calorias à noite, e mudar isso para o meio-dia, a pessoa já emagrece independente se ela vai diminuir a quantidade de comida que ela vai ingerir. Então, o simples fato de você tirar o alimento noturno em demasia, em que o corpo está pronto para absorver isso em gordura, e botar na fase do dia, que é meio-dia, por exemplo, né, de 10 às 14 horas, que o corpo está forte ali para poder queimar caloria e para digerir, o corpo já conseguiu assimilar aquilo tudo. Então são essas coisas poderosas que eu venho falar. Vou dizer então que depois que eu li o livro, eu vou falar aqui como é que eu estou tentando fazer ultimamente, tá? Mas que me deu clareza muito boa e que me ajudou bastante a tá menos estresse, né? Eu sou magrelo, então eu não cheguei a ficar gordinho durante esse período que eu fiz medicina, esse período que eu fiz residência, mas eu já tenho muitos colegas que também entraram nesse ciclo, às vezes, de muito trabalho, e que a gente vê que ganha um pouco de peso, né? No meu caso, eu fiquei um pouco mais estressado numa época, tive alguns problemas intestinais, de azia, de refluxo, mas que quando eu tentei e coloquei em prática muitas das coisas que eu vou falar aqui, muito disso melhorou bastante, tá? Fora os filhos, né? Os filhos dão uma quebrada na gente porque acorda de noite, faz xixi na cama, mas é fase, né? Isso aí é o que alimenta a gente, tá? Então vamos lá, vamos para as recomendações aqui. Sono. Que horas que você acorda naturalmente? Então ele diz aqui que se você está acordando com soneca, botando no modo soneca toda hora e acorda cansado demais e entorpecido, é sinal que o seu corpo está em desincronia com o relógio biológico, tá? Que horas você desliga o celular e o computador? Então, a recomendação é você desligar o celular em torno de 8h30, 9 horas, tá? Por quê? O nosso sono, ele é muito influenciado pela quantidade de luz que a gente recebe. Então, quem tem insônia, passar de manhã, ter uma caminhada de 10 a 20 minutos no ar livre, ser exposto à luz natural, ou se você trabalha no local fechado, mas que você trabalha perto da janela, aqui na minha clínica tem uma janela aqui, bem bonita,
que pega a luz natural. Então, essa quantidade de luz que o seu corpo recebe durante o dia natural, ela vai fazer o seu corpo naturalmente, em torno aí de 8 horas, começar a produzir melatonina, os hormônios que vão deixar você mais naturalmente mais sonolento e você vai dormir. Ao passo que se você fica trabalhando até tarde, fica no celular até tarde, vendo televisão, você está exposto a uma quantidade de luz e que seu organismo não está mais querendo receber. E isso altera nosso relógio biológico, cerebral. Tá? Então, a dica do livro aqui é desligar o celular, computador, desligar a televisão às 8h30 e tomar um banho quente, morno, e fazer, sei lá, uma massagem, fazer algum tipo de leitura em livro, tem que ser livro, eles não recomendam e-book, tá? Com luz, é livro mesmo. Ou escrever num diário, que o simples fato de você registrar algumas coisas no diário já é um momento de você ter um amigo, é como se tivesse um amigo ali que você está desabafando tudo para ele e não vai falar nada para você. Também é um recurso interessante, fazer diário. Diário eu ainda não faço não, mas eu já estou pensando em fazer. Tá? E aquilo que eu estava falando, dormir normalmente é até as 10h30, tá? Quando a gente passa das 10h30, vou explicar no finalzinho, mas quando a gente passa das 10h30, é um horário que o corpo começa a acender de novo. Então é comum a pessoa achar que teve um gás ali à noite, né? E que ali é a hora que ela está produtiva, está focada, mas é porque nessa hora o nosso corpo ele se acelera, mas para fazer desintoxicação, para reparar o organismo. Mas nesse momento você está trabalhando ali, né? Está no flow, mas está prejudicando o corpo de alguma maneira, você está invertendo todo o processo, e é disso que eu estou falando. Então não é para fazer isso, é para ir dormir no último trem do sono, né, se for possível, às 10h30, tá? E que, sobre o sono ainda, é mais recomendado que você tente manter esse sono, esse hábito mais ou menos parecido no final de semana. Eu sei que é difícil, não é fácil, nem eu mesmo consigo, mas o simples fato de você saber disso, às vezes aquele dia que você está num dia tranquilo mesmo, você acorda mais cedo mesmo, como se fosse um dia normal, e aproveita, faz um exercício físico, dá uma corrida, vai ver a luz natural, vai passear um pouco, vai fazer uma meditação, vai tomar um café da manhã mais tranquilo, e isso vai te dar uma energia muito maior, tenho certeza disso, tá? Então é isso. Sobre a alimentação, a que horas você faz a primeira refeição do dia? Então, a primeira hora da refeição do dia é de manhã, tá, gente? Então, acordar cedo, pode fazer um exercício aí vou falar depois, mas eu vou adiantar logo, um exercício aí em jejum, 20 minutos, pode ser polichinelo mesmo, só pode ser uma corrida, não precisa às vezes ir para academia, nem fazer nada assim que não seja de pijama não. O objetivo desses primeiros 20 minutos de exercício é você respirar, é você dizer para o corpo que acordou e dar um fluxo de oxigênio cerebral e despertar o músculo para ele queimar açúcar, tá? Então, depois você vai lá e come. Qualquer refeição, uma refeição mais substancial. Então, igual eu falei, antes quando eu era mais jovem, né, depois que eu saí da residência, eu não sabia nada disso, eu acordava de manhã, comia um pãozão mesmo, né, ou um biscoito, sei lá, que eu comia, com um café adoçado e partia e ia embora, saía para trabalhar. Mas aí eu ia fazer a cirurgia e via que no meio da cirurgia eu estava com fome, ou que eu estava comendo café, tomando café o dia inteiro, comendo bolacha o dia inteiro. E aí o que isso fazia? Chegava de noite e eu comia tudo que tinha pela frente. E o que acontecia? Eu dormia mal, ficava com todo com refluxo e tal, gastrite. Então eu senti isso na pele já. Então como é que eu faço hoje? Eu acordo de manhã, nem todo dia eu consigo fazer exercício de manhã, mas quando eu consigo,
isso me dá uma energia maior, tá? Eu recomendo a vocês, não fique com medo, começa aos poucos, lógico, você não vai começar fazendo 1 hora de academia ou uma coisa intensa, mas só um exercício, às vezes, polichinelo mesmo, para respirar e dizer para o corpo que você acordou. E aí, o que eu como, então, de manhã? O que é importante comer? Alguma coisa nutritiva. Eu passei a comer ovo, banana da terra, queijo, eu tomo meu café, como mais devagar, então não como rápido e vaso. Então, uma das coisas importantes é você comer com atenção. Então, acaba que quando você come na hora certa, o que ele indica é você sempre comer mais ou menos no mesmo horário, nos mesmos horários. E quando você faz isso, você acaba acostumando ao seu corpo e você acaba recorrendo menos àqueles lanchinhos assim no meio da manhã ou no meio da tarde ou até de noite. O seu corpo naturalmente ele sabe que vai chegar a hora de comer e naturalmente você vai voltar a ter fome. Porque às vezes quando a gente está assim, a gente nem sente fome direito, a gente só sente uma baixa de energia ou alguma irritabilidade, você vai lá e come, nem fome você está, quando você está assim nesse ciclo de comer toda hora. Isso é muito comum. Ele fala aqui que quase 70% das pessoas estão nesse ciclo aí, comem coisa de 15 vezes por dia ou mais, né? Ou seja, quando fazem um diário alimentar, né, bater foto do seu alimento, os pesquisadores viram que a pessoa estava comendo 15 vezes ao dia, passava quase que o dia inteiro comendo. Então isso ele diz que não é saudável. Então é para ter a primeira refeição de manhã, uma coisa substancial, não é a maior refeição ainda, tá? E que você tem que ter a maior refeição na hora do almoço, tá? Então no almoço pode comer bastante legume, carne. Não estou falando de nutrição, repito, né? Eu ainda posso fazer uma live com algum nutricionista para explicar, mas no almoço você pode comer mais sim, tá? Independente do que você for comer, você pode comer mais sim, porque é essa hora que o corpo está mais propenso a digerir. E que hora que é essa? Entre 10 horas e 14 horas, mas a recomendação é você almoçar meio-dia, tá? E quando chega às 18 horas, seu corpo começa a ficar menos intenso aí da digestão começa a reduzir. Então, depois das 18 é para você comer uma coisa mais leve às 18, que ele recomenda aqui. No máximo até às 8 da noite, tá? Depois é importante você parar de comer, viu? E deixar o organismo meio que de jejum até às 6 horas da manhã, por exemplo, do outro dia, que aí vai dar mais ou menos umas 10 horas de sono. Quer dizer o quê? Você vai comer enquanto está claro, fazer exercício enquanto está claro, principalmente de manhã, e vai descansar enquanto estiver escuro. Basicamente é isso que é para fazer, tá? Então, que horas faz a última refeição do dia? Que é a outra pergunta sobre a alimentação, já respondi aqui. O ideal é entre 6 da noite e 8 da noite, tá? Recomendação aqui desse livro aqui, Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Atividade física, então, é importante você fazer todo dia. Não vai conseguir todo dia, talvez, né? Eu, por exemplo, não consigo, mas hoje eu fui lá correr. Quer dizer o quê? É um esforço mental que você vai ter que fazer todos os dias. E com o tempo, esse esforço ele vai sendo menor. Então você vai ver que naturalmente os seus horários vão entrando em sincronia de novo, você vai sentindo um pouco mais de energia com isso, tá? A hora que exercita, importante que seja de manhã. Ele não recomenda você fazer exercício entre 10 e 14 horas, porque é a hora que o corpo está mais ativo na parte da digestão e que você deve aproveitar esse tempo para trabalhar também. Talvez a melhor hora de trabalhar é essa, tá certo? Entre 10 e 14 horas que você está em pleno vapor, tá? E sobre atenção plena, é meditação. Meditação é a gente prestar atenção nos nossos pensamentos. A gente não é nossos pensamentos, então a nossa mente é uma poderosa arma que a gente tem no nosso cérebro. É como se fosse um quadro, né? Vamos supor um quadro negro ou um quadro branco, uma louça, que ela está todo o tempo ali. Ela pode estar
toda rabiscada com um monte de coisa, mas você pode chegar uma hora e apagar ela e ela ficar clarinha de novo. Ou é como um céu. O céu pode estar cheio de nuvem, ele pode vir nuvens escuras, pode chover, pode ter uma tempestade, mas vai ter uma hora que ele vai clarear. O céu, ele está ali, isso é a nossa mente. E os nossos pensamentos são as nuvens. Ora eles vão estar mais calmos, ora eles vão estar mais rápidos, ora eles vão estar estressados. Então o nosso pensamento ele é capaz de gerar sentimentos de estresse no nosso corpo, de luta e de fuga. Então se você tiver um pensamento muito estressante, sei lá, lembrar de alguma coisa, sei lá, alguém que brigou com você ficar remoendo. Eu vou responder, tem que dormir quantas horas, eu vou falar. Então você ficar remoendo aquelas coisas ruins que você teve no trabalho, isso vai te despertar um hormônio de luta e fuga, isso vai melhorar essa pressão, isso vai dar taquicardia, isso vai te gerar muitas emoções ruins. E quando você faz um treinamento de atenção plena, de meditação, que repito, não é religião, é o simples fato de você sentar calmamente, prestar atenção no seu corpo e respirar profundo e ficar só prestando atenção no seu corpo. E quando vem um pensamento, você observa o pensamento, não julga e joga ele para lá. Outra forma de fazer meditação é a meditação do chocolate, ou meditação da uva passa, que é você botar o alimento na boca e tentar sentir todas as sensações que aquilo tem. Tá? Então, isso é uma forma de meditação. Outra forma de meditação, você fechar o olho, que você tira uma parte um sentido, você elimina o sentido do corpo e você presta atenção no que você está ouvindo. Como se fosse um bebezinho, assim, alguém que está ouvindo alguma coisa pela primeira vez. E isso é meditação. Quando você faz uma caminhada na floresta e fica reparando a floresta, isso é meditação. Quando você faz um exercício e presta atenção no movimento, isso é meditação. Então, isso tudo também são práticas que às vezes você não começa, vou fazer uma meditação de 1 hora. Não, começa com 5 minutos, com 1 minuto, e você vai vendo e vai ver o que é melhor para você. Às vezes, em vez de fazer aquela caminhada ou aquela corrida, meditando ou pensando em todos os problemas que você teve, fazendo aquelas conversas que você quer refazer na sua mente, você faz aquela caminhada olhando para o céu, tranquilizando, prestando atenção mesmo no ambiente, ou fazer um caminho diferente. Você não está acostumado a passar por ali, aí você passa. Tudo isso faz o seu corpo, o seu cérebro funcionar diferente. E quando a gente vai pensando diferente, é um momento que o nosso cérebro ele para de pensar naqueles probleminhas do dia a dia, ele para de remoer muitas coisas. Isso é atenção plena. Em algum momento do dia, você prestar atenção no seu corpo e se ouvir. Se você fizer isso, é mais provável que quando você sinta alguma coisa te estressando, você vai conseguir respirar fundo, entender que aquilo é um sentimento e aquilo você vai poder agir em cima daquilo, não gerando, pelo sentimento que aquilo despertou, mas às vezes só tentando resolver aquele problema sem gerar muito estresse. Você vai ver que você vai reagir melhor a essas situações ruins, que existem no nosso dia a dia. Isso existe, não tem como negar. Então, para recapitular, no final aqui, de manhã, entre 6 às 10 horas, você tem que se expor à luz, tentar ou dar uma caminhada de 20 minutos aí, vendo o céu, vendo a luz natural, ou estar perto de janela. Você pode fazer um pouco de exercício rápido, tá? 20 minutos é suficiente. Então, você sair para dar uma caminhada, você vai estar exposto à luz e você vai estar andando, vai estar fazendo exercício. E se fizer uma corrida intercalada, você vai estar estimulando sua respiração. Toda vez que você faz algum movimento que você força o corpo a respirar mais, você oxigena e você se sente vivo. Esse é o motivo para fazer o exercício. Não é para fazer coisa mirabolante.
Ah, pode fazer mirabolante para ficar bonito, para ficar sarado? Pode. Mas eu estou dizendo aqui que o exercício, eu desmistificando ele pode ser muito mais simples do que parece e ele pode fazer muito mais efeito desse jeito do que às vezes de outros, tá? Também não estou dando aqui fórmula milagrosa, tá? São só algumas recomendações do livro que vão ajudar você a entrar no seu ritmo circadiano, tá? Você tem que talvez fazer uma meditação e de manhã, né, entre 6 e 10 horas, se alimentar bem, sim, ter uma boa alimentação, que vai te sustentar. De 10 às 14 horas é a hora que a nossa mente está mais a pleno vapor e a nossa digestão, então você pode se alimentar a principal refeição nesse horário, tá bom? Você não precisa fazer exercício nesse horário, porque seu corpo já está ativo, ele já entendeu. O exercício de manhã é para você dar aquele start no corpo, isso vai te dar mais energia no resto do dia e vai te fazer comer menos. Você vai emagrecer só fazendo isso, tá? E vai dormir melhor à noite. Então nota que o que eu estou falando aqui não é uma dieta que a pessoa vai ter um número reduzido de calorias e vai emagrecer. É ela só sincronizar algumas coisas, ela já vai ter até o benefício do emagrecimento para quem quer também, tá? E quem não quer emagrecer vai ter menos chance de diabetes, né? Vai ter menos chance de estresse crônico, vai ter muito benefício. Então, quem está terminando aí um tratamento oncológico, eu indico essas recomendações, ou pelo menos conversar com o seu médico sobre isso, tá bom? Ler o livro. E quem quiser comentar comigo aqui, eu vou ter o maior prazer em alguém dessa live falar: Alex, eu li o livro, eu gostei, eu não gostei, quero te fazer uma pergunta que eu vou tentar responder, eu vou pesquisar para a gente entender junto e aprender junto, tá? Então, no meio-dia você fez sua principal refeição. Das 14 às 18 horas... é um momento que, se você não se alimentou bem de dia, de manhã, ou não se alimentou na hora do almoço, é esse momento que seu corpo vai pedir açúcar. Ele vai querer café, você vai ter dificuldade de se concentrar se você não se alimentou bem nas primeiras, né, nessas horas do dia aí, do café da manhã e almoço, que eu estou explicando aqui. Você pulou as refeições, você vai chegar na tarde querendo comer tudo, casadinho, bombom, café, tudo isso vai te deixar mais energizado, vai te dar um pico de glicemia, você vai ter aquela taquicardia, você vai se sentir um pouco mais concentrado. Mas o simples fato de você ter se alimentado bem de manhã e ter comido bem na hora do almoço, né? Sua principal refeição do dia à noite na hora do almoço, vai chegar à tarde, você não vai ter essa avidez toda e você vai se sentir melhor. O que a minha esposa fala muito você tá com fome, às vezes, no momento fora do que era para estar, bebe água. E esse é o horário que ele indica beber bastante água. Então, às vezes, o nosso cérebro entende a sede como fome. E aí a pessoa acaba comendo, mas na verdade ela está com sede. E aí depois ela toma aquele copão de água. Então, na outra hora eu vou trazer a Irlena aqui, minha esposa, ela é endocrinologista, ela vai dar uma aula aqui para você entrar no seu ritmo ideal, tá? E tentar adequar o seu dia a dia, a sua atividade do trabalho ao ritmo circadiano. Tá, então chegou às 14 às 18 horas, você se alimentou bem no café da manhã e teve a principal refeição do dia na hora do almoço, você vai passar por esse período bem. Quando chega às 18 horas, às 22, o sol está se pondo. Então a gente vai estar aí com o sol se pondo, nosso corpo quer descansar. Então não é hora de comer demais, é hora de você fazer a sua última refeição do dia. Ele fala para você ter a última refeição em torno das 18 horas, né, no máximo até as 20 horas. E depois é o momento de você ficar mais tranquilo, desligar a televisão, desligar o celular a partir das 21 horas, né, às 8h30. E aí, naturalmente, o seu corpo vai se enchendo de melatonina, que é o hormônio do sono, que regula e ajusta o relógio biológico do intestino e sincroniza com o relógio biológico
cerebral. Então isso tudo vai entrando em sintonia, a pessoa vai dormir melhor, ela vai até emagrecer. As pessoas que passam a dormir melhor, elas, só do fato dela dormir na hora certa, ela já emagrece. Para você ver como que é poderoso isso que eu estou passando para vocês, tá? E aí, dormindo na hora certa, você não vai acordar no outro dia, que a tendência nossa, eles fizeram um estudo, passado uma década, as pessoas têm a tendência a dormir cada vez menos, 4 minutos por noite. Quer dizer o quê? Passou de um ano para o outro, a pessoa dorme menos 4 minutos. Passou outro ano, menos 4 minutos, menos 4. É quando dá uma década, a pessoa está dormindo 40 minutos a menos do que dormia 10 anos atrás. O corpo sente isso. Se me perguntaram aí quanto tempo tem que dormir, o certo não existe o certo, tá? Tudo que eu falei aqui são recomendações gerais. Então, cada tipo de corpo, por isso que eu estou reafirmando, tem que ter um médico aí para você discutir sobre esses assuntos, um nutricionista, um educador físico. Cada tipo de corpo, ele tem uma necessidade. Então, se cada tipo de corpo tem uma necessidade, vai ter gente que vai ficar bem com 6 horas, vai ter gente que vai ficar bem só com 9 horas, né? Que é o mínimo e o máximo normal de uma pessoa dormir, e que em média entre 7 e 8 horas, tá? De sono por noite ininterrupta enquanto está escuro. Não adianta dormir 7 horas de dia, né? Ah, doutor Alex, mas eu trabalho à noite e tal. Então até ele fala, algumas pessoas que trabalham à noite, evitar de comer demais durante a noite, mas se hidratar. Quando chegar em casa, dormir e aí depois começar a comer, tá? E quem trabalha até tarde, ele fala, né, alguém que precisa trabalhar até as 10 horas, até as 20 horas, às 22 horas ou mais, né? Essas pessoas são as que mais vão se beneficiar daquele exercício em jejum de manhã, tá? Que vai ser poderosíssimo. Então não tem fórmula mágica, mas tem o fato de você prestar atenção no seu corpo e respeitar o ciclo que o seu corpo foi introduzido há milhares e milhares de anos, e respeitando assim a gente vai viver melhor, tá? Então depois das 10 o nosso sono ele vai reparar o nosso corpo, e de 2 horas a 6 horas vem nossos sonhos, e nesse momento às vezes algumas pessoas podem até acordar, ter insônia e acordar com a mente muito acelerada, até a pessoa se acordar um pouco antes das 6 é um pouco mais fácil do que depois, mas isso tudo é decorrente a fenômenos da melatonina. Normalmente a gente tem que acordar em torno de 6, 7 horas da manhã. Tá? Então deixa eu ver aqui algumas perguntas, eu vou abrir para perguntas, acho que eu falei muito. Eu de verdade não consegui esgotar os conhecimentos do livro, eu só quis aqui convidá-los a observar o seu dia a dia e pensar o que você pode fazer aos poucos para melhorar esse ganho aí na nossa vida. E eu tenho certeza que a gente vai viver menos estressado, a gente vai conseguir para quem teve câncer, se readaptar bem melhor e vai ser muito melhor. Vamos lá. Os medicamentos oncológicos podem causar insônia? Podem. Viu? Então, quer dizer o quê? O que eu estava falando é que durante o tratamento oncológico, né, que eu falei um pouquinho durante a live no começo, é que o nosso foco vai ser em completar aquele tratamento. Então, hoje eu estava com uma paciente de manhã que fez uma quimioterapia para câncer de endométrio, tá? Então, ela fez uma quimioterapia e agora eu vou operar ela. E quando ela faz a quimioterapia, ela fica sem comer direito, ela fica sem vontade de fazer as coisas, ela fica com insônia, né? Igual você perguntou, né? Se pode causar insônia? Pode. Devido àquelas várias alterações. Então, isso tudo que eu falei hoje não vai servir para essa pessoa, não. Essa pessoa tem que se concentrar, tem que ter a orientação do seu oncologista, às vezes precisa de medicação para entrar em sintonia, mas eu digo que a pessoa vai ter que ter um apoio desses profissionais para conseguir superar esse momento da melhor maneira possível. Por quê?
Quem consegue fazer as quimioterapias direitinho, quem consegue fazer a radioterapia direitinho, ou a cirurgia, vai ter um benefício maior, lógico, tá? A tendência é essa. Então, para essa paciente especial, eu falei para ela, olha, vamos esperar seu corpo melhorar, você vai sentir no passar dos dias, com a interrupção da quimio, o seu corpo melhorando, recuperando. Aos poucos você vai tentando dormir melhor, peça ajuda da sua oncologista, tenta se expor à luz, né, pelo menos a claridade, né, para o corpo entender que é dia, entender que é noite, tentar entrar no ciclo circadiano e tenha um bom nutricionista, tenha boas pessoas para te ajudar. Ah, doutora Alex e doutora Helena, meus incentivadores para voltar a caminhar. Está me perguntando, por que os edemas pós-câncer? Então, o câncer vai ter vários motivos, tá? Uma coisa é que o tratamento do câncer, ele causa edema por si só. Como assim, doutor Alex? Quando a gente tira as ínguas do corpo, de alguma região, aquela região, por exemplo, quando a gente tira as ínguas da axila, essa região vai ficar mais edemaciada, vai tender a reter mais líquidos, tá? Quando a gente faz uma radioterapia num local, por exemplo, na pelve, vai alterar a circulação local. O câncer, a quimioterapia, pode alterar a circulação periférica. Então, são várias coisas que isso é multifatorial, pode alterar alguma função hormonal. Então, cada paciente vai ter um reflexo, e por isso o paciente deve ser tratado individualmente. Então, quero dar boa noite para vocês, descansem, desliguem o celular, tá? E vai dormir, um sono tranquilo. E qualquer dúvida que tiver, foi muita informação hoje, eu acredito, mas pode vir falar comigo que eu vou ter o prazer de responder. Um beijo a todos, um abraço fraterno e até a próxima. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.